Olá, saudação a todas e a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de conversas da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, a SABER, da qual eu tenho o prazer de ser integrante. Eu sou Ioná Pereira, e Alumifã, sou macota aqui de Di, pedagoga, especialista em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais e mestra em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental. E hoje nós vamos ter o imenso prazer de conversar um pouquinho com o nosso querido Tata Raimundo Comanangi. O Tata, ele é Tata Lumbitu, do Unzó Kioá Mapamvu. É presidente da Associação Cultural Nacional de Preservação do Patrimônio Banto, a ACBanto. O Tata é historiador, especialista em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais, é o pesquisador da cultura e do patrimônio linguístico banto, ambientalista e membro do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Seja bem-vindo, Tata, sua bênção. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ecologia humana e ancestralidade negra. E nada melhor do que termos essa presença histórica aqui das lutas dos nossos povos e comunidades tradicionais do Brasil, dos nossos povos de terreiro, para estar fazendo essa fala para a gente. E aí tá dando as boas-vindas ao senhor, você pode falar um pouquinho e aí depois a gente vai começando o nosso bate-papo. Fique à vontade. Ok. Izambi Bakuli Eikisse, Banangira Munzo. Vira aí. Obrigado por estar aqui com vocês. Agradecer a SAB, agradecer você, Ioná, agradecer todo o corpo da SAB por me dar a oportunidade para estar junto com essa família, tá? Eu sou muito grato a isso e estar compartilhando com vocês o meu pensamento, né, sobre essa ecologia humana. A gente é que agradece, Tata, e fica assim lisonjeado de ter a sua presença nesse momento aqui com a gente da SAB. E aí, Tata, a gente vai começar um pouquinho a nossa conversa a partir da experiência que o senhor tem, da vivência, né, da rica vivência e sabedoria que o senhor tem dos nossos povos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre ancestralidade negra. Bom, para falar nela, a gente tem que fazer um pouco do resgate, não é isso? A ancestralidade negra, quem aqui trouxe, foram através da região tradicional, que é aqui no Brasil, e recebeu o nome de Candomblé. Tá? E foram seres humanos escravizados e vieram aqui na condição de escravizado e vieram do continente africano. E aqui, essa religião tradicional, quando chega aqui no Brasil, ela adota-se o nome de Candomblé. Eu queria falar um pouco sobre também a palavra candomblé, né? O candomblé é uma palavra de origem banto, da linguística banto, que vem através de um verbo chamado lomba, que é pedir, rezar e cultuar. E conjugando esse verbo na primeira pessoa do singular, encontra-se a palavra candomblé. Eu não vou aqui alongar muito, destrinchar o verbo, mas esse verbo lomba, ele quando é conjugado, a última letra, que é a vogal A, ele é substituído pelo o sufixo ele. E quando se conjuga esse verbo, na primeira pessoa do singular, ele troca-se o L, lomba.
e surge a palavra lombelê. E aí é a segunda e a terceira pessoa do singular. Mas quando coloca essa palavra na primeira pessoa do singular, esse L troca-se por ND e fica indombele. Indombele é uma palavra que significa eu peço, eu rezo, eu cultuo. Como no tempo nosso, que Deus é tão sagrado, é tão onipotente, que não se cita o nome de Deus, ou através de gestos, ou através de palavras. E tem povos ainda que tomam o nome emprestado de Deus para a sua língua. E coloca-se o sufixo K. K também é uma maneira de se endereçar-se a Deus. Aí surge a palavra candombele, que significa o quê? A palavra candombele, aportuguesando e a partir de vários anos, vai perdendo o O, substitui o K pelo C, e surge a palavra candomblé. O que significa a palavra candomblé? Eu peço a Deus, eu cultuo a Deus, eu rezo a Deus. Né? E entre esses povos que vieram para aqui, no século, antes do século XVI, vieram os povos da civilização banto, que foram os ambundos. E nesse também vieram pessoas do Congo, do Moçambique e de Angola, que depois vieram também, no meio do século XVI, os sudaneses da Nigéria e do Benin, que são os Yorubá e os Fon. Tá? E aí, aqui no Brasil, porque nós temos que acessar nossos acessos, ter direitos na política, em reunião no Brasil, tivemos uma reunião, deixa eu ver se eu me lembro o ano, foi em 2007 ou 2008, foi uma reunião regional, foi um encontro regional, e aí ficaram perguntando qual era a nossa, como deveríamos ser chamados no primeiro encontro regional do Brasil. E aí nós falamos que o importante para nós é que nós somos um povo, somos descendentes de um povo. Aí surge a palavra povo de terreiro, como também se chamava antes quilombola de terra de negro. Dessa reunião começou os quilombolas adotou o nome de quilombo, né? Quilombola, porque a gente chamava de terra de negro. E os ciganos também, que são povos, ficou também conhecido como povos indígenas. E daí tudo para cá mudou e foi extraordinário essa mudança para a gente. E aí a nossa ancestralidade negra não quer dizer que a nossa ancestralidade, porque ser negro que é a mesma ancestralidade, que é a mesma coisa, não. São coisas diferentes, territórios diferentes, e são momentos diferentes de ancestralidade negra. Cabe dizer que ancestral não é antepassado. Isso é importante salientar. Ancestral é um ancestral. Antepassado é um antepassado. Um exemplo, os nossos avós, bisavós, tataravós são os nossos antepassados. Esses homens e mulheres que aqui vieram, que abriram esse caminho para todos nós, são nossos antepassados africanos. Eles não são nossos ancestrais. Porque eu fico observando que uma coisa chama a outra, que na concepção europeia ou dos não negros, escreve que antepassado e ancestral é a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. E aí nosso povo sempre tem que ler e ver escrito que os antepassados quer dizer que ancestral não é. Isso não cabe para nós enquanto descendente africano, ou então como descendente banto. Certo? E a filosofia banto é uma, Yorubá é uma, Fon é outra. Quando nada na nossa concepção, pelo que eu aprendi no nosso terreiro nesse longo tempo,
não é a mesma coisa. E aqui a gente pode dar um exemplo de ancestral. O meu ancestral, o nosso ancestral, pode ser uma árvore. Certo? O ancestral pode ser a água. O meu ancestral é a terra. Pode ser até uma pedra, um animal, o vento. E fora que os nossos ancestrais, que se representam a natureza, é os nossos inquices, os nossos anquices, os nossos banquices. Inquice, para quem não está acostumado, inquice é como se fosse falasse para o Urubá, orixá. Não é a mesma coisa também. Inquice é uma coisa, orixá também é outra coisa. São coisas totalmente diferentes. A cosmovisão iorubá, a cosmovisão fon é uma, a cosmovisão banto é outra, é outro detalhe. Certo? Então, a nossa ancestralidade se permeia tudo disso aí. E ela está com a gente todo momento, todo dia e toda hora. E aqui também, por falar nele, nós temos que agradecer a nossos antepassados por não dar direito, não dar caminho e não dar permissão para que eu possa falar dos passados, dos nossos antepassados. E esses ancestrais que nós cultuamos, eles chegam até nós, incorporam até nós, através de homens ou mulheres, ou então até mesmo com a natureza, né? Porque se a pessoa tiver fé, um rio conversa com a pessoa, uma pedra conversa com a pessoa, até o animal lhe diz um detalhe, uma folha que cai, a depender da folha que cai, a depender do momento, da posição que você esteja conversando, é o ancestral respondendo a sua interrogação no momento, certo? Então é por aí, ancestral eu vejo por esse lado. Quanta sabedoria, Tata. E a gente agradece, né, por essa lição da nossa ancestralidade, de como ela chega, de como ela permeia a nossa vida, né, e continua até hoje chegando até nós, através dessa relação tão bonita com a natureza. E a gente, da ecologia humana, a gente entende se entende dentro como parte da natureza, né? Nós ecólogos humanos entendemos que tudo tá interligado. Como povo, né? Negro, povo africano, entende a dimensão da vida, a ecologia humana permeia por aí também. E aí a gente queria que o senhor falasse um pouquinho agora, o senhor que acompanha desde lá do começo, né? Desde lá com essa amizade tão bonita com o professor Juraci Marques, com a nossa querida Alzeni Thomas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que o senhor vê essa ecologia humana, né? O senhor tem participado ativamente, aí sempre está sendo puxado pela ecologia humana para ficar pertinho da gente, né? Faz parte da história da ecologia humana. Então, fala um pouquinho para a gente, tá? Bom, antes disso, eu quero mandar aqui um beijaço para a minha querida amada Alzeni. E um abraço também, um beijo também para o meu irmão Juraci, né? É um homem que a gente sempre aprende. Apesar de ele conversar, e a gente entra em choque, né? O que a gente viu, o que a gente aprendeu com a sabedoria dele. É um choque muito acadêmico. Para nós que somos povos tradicionais, é um grande choque. E a gente sempre tem que aprender com eles essa questão da academia sobre a ecologia humana. Bom, sobre a ecologia humana, a gente vê, e temos que lembrar, na questão do Ubuntu, né? O Ubuntu é muito presente na questão da filosofia humana, ou na ecologia humana, que o Ubuntu é um termo agora recém-conhecido, quer dizer, não é que ele não vinha sendo empregado em África, nos países de língua banto.
Ele sempre foi exercitado. Mas só que a gente veio se conhecer mais, se aprofundar mais, através do bispo, né? Arcebispo Desmond Tutu e o nosso presidente Nelson Mandela. Nossa, eu digo que é o nosso presidente Nelson Mandela, que ele deu uma lição de humildade, uma lição de filosófica, uma lição de que ser um ser humano, aquele ser humano que perdoa. E tem um ditado que eu sempre falo que para a gente avançar, nós temos que perdoar, porém nunca esquecer. Acho que também Desmond Tutu também fala sobre isso também. Eu vi falar sobre isso. É, é uma coisa bem complicada, viu? Para mim, eu não sei se eu não consegui entender direito o que é a ecologia humana, porque eu dei uma olhadinha, a ecologia humana ainda não chegou no consenso. No Brasil e também fora do Brasil não tem consenso. Quer dizer, para a gente vê que eu fui dar uma pesquisada sobre o que é ecologia humana, ou que é ecologia, né, humana, a gente vê que é um entrelaçamento entre seres humanos e a natureza. No caso, ele fala o meio ambiente. É, é uma ligação entre esses dois seres vivos. Mas só que quando fala, digamos, da natureza, eles falam do meio ambiente, mas a gente fala da natureza, porque para nós, no meio ambiente, todos os seres são vivos. Nós não temos distinção de que tem um ser que não seja vivo e um ser que não tenha vida. Uma coisa que a gente fica, que a ciência ainda vai, alguns acadêmicos vão ficar se perguntando o porquê. Por exemplo, nós acreditamos que a pedra para nós fala. A pedra fala. E a ciência vai querer que prove. Mas eu acho que ela não vai se expor a esse momento. E uma pedra também pare. Uma pedra pare outra. Porque a pedra é um ser vivo. A pedra não caiu dali. Se vocês observar ao redor, entre vocês, entre qualquer pessoa, e marcar alguma coisa assim, 10 a 20 anos, ele vê que uma pedra, aquela pedra, determinada pedra, ela desenvolve, ou então ela morre. Como é que ela morre se ela não é viva? Só morre quem está vivo. Não é um ser bruto. Ser bruto somos nós que acabamos com a natureza e acabamos com todo o meio ambiente. Eu lembro que eu ia muito para Ilha de Maré. E na Ilha de Maré tinha uma pedra próxima a ser ao mar, próxima a ser à beira do mar. Quando aquela maré vazava, as pessoas ficavam dentro da pedra, né? Namorando, fazendo tudo, que a pedra era uma pedra mais ou menos de 3 a 4 metros. E tinha um diâmetro mais ou menos de uns 3 metros. É uma pedra bem frondosa, uma pedra bem grande. Quando começou a poluição lá na Ilha de Maré, que está uma grande poluição matando tudo, e as pessoas não falam isso, matando o organismo vivo, eu passei uns 4 a 6 anos, sei lá. Não, mas 6 anos, sei lá. Quando eu cheguei, não vi mais a pedra. A pedra sumiu. Como é que a pedra vai sumir se é ser bruto? Não some. Então a pedra, ela nasce, cresce e morre. Então já a ciência, eles desconhecem esse mistério de Deus. Ele não tem conhecimento sobre esse mistério de Deus que faz que a natureza toda ela tem uma comunicação direta entre os seres humanos. Assim, os seres humanos têm que preparado para isso, têm com o coração limpo e têm a sabedoria para isso.
Aí a gente fala também sobre essa questão da, como é que diz, da ecologia e desse tema que nós estamos tratando aí, caso também das nossas rezas. Um exemplo, isso que pode ser muito abrangente são os povos de terreiro. Povos de terreiro, os povos indígenas também, que são bem parecidos nessas tradições, que a gente vive muito com o meio ambiente e a gente não trata o meio ambiente como um objeto. A gente trata o meio ambiente como os nossos ancestrais. E aí nós temos mais respeito, mais dedicação, até ao inseto que tem ali, que o inseto pode salvar a vida, né? Como uma planta, uma vegetação, pode salvar uma vida. E a gente temos esse entrelaçamento com a natureza direto, que nós rezamos, nós cantamos para a folha, para o ar, para a terra, para os animais. E a gente vê que tem uma junção bem forte enquanto nós, seres humanos, e a natureza em si. A natureza em geral, que ela tem vida. A natureza tem vida. O meio ambiente tem vida. E aí entra a ecologia humana. Quer dizer, isso são coisas que a gente vem fazendo há milhares de anos, né? Com outro nome. Com outro nome. Isso para a gente, eu não sei explicar enquanto esse nome de ecologia humana. Mas qualquer uma pessoa que não sabe a ler dentro do candomblé, ou então dos povos indígenas, ele vai destrinchar tudo isso se deixar de falar sem esse nome de ecologia humana. Porque sempre trabalhamos com a ecologia, sempre trabalhamos com o meio ambiente, sempre trabalhamos com a natureza. Só que os homens brancos, eles dividem a natureza do meio ambiente. Eles fazem essa grande separação que eu estava lendo outro dia, digo, eu não sei por quê, porque eles separam uma coisa da outra. Ainda diz que destaca que a natureza é isso, e o meio ambiente, ainda bota que o meio ambiente tem, tem vivos e tem não vivos, negócio disso que eles falam, ser bruto. E eu fico perguntando assim, com povos tradicionais, é, como é que pode a gente fazer chegar a isso, dizer que numa natureza, numa ecologia humana, como eles falam, não tem ser vivo, todos os seres são vivos. Aí eu dei esse exemplo máximo da pedra. Uma certa feita, nós estamos fazendo, limpando lá nossos inquisitos, e aí meu tata de inquisto, que é cafurepando, quero mandar um beijo para ele, e abençoe meu pai, saiu assustado do Padre Santo, né? Desde o Cusó de Inquisto. Gente, olha para aqui, isso era 4 horas da manhã, 4h30 por aí. A gente faz limpeza, a gente limpa bem cedo. Gente, olha para aqui, olha para aqui. Aqui só tinha 2 pedras, agora apareceu essa menorzinha. Olha para aqui essa menorzinha. Quem foi que botou essa pedra aqui que está tudo fechado? Quer dizer, essa compreensão, quem tem, são poucos que tem, né? Não adianta estudar muita coisa, mas isso aí não é uma ecologia humana? Não está dentro da ecologia humana? Outro exemplo aqui. A gente reza. Rezamos para a folha, rezamos para a água, rezamos para aquilo. Daqui a pouco, se a pessoa não tiver o dom de ouvir, ou não tiver o dom de ver, aquele recado que você começou com a natureza, com a água, com a planta, com a árvore, com o chão, ou até com a chuva, alguém vai lhe dar recado na rua. Sem querer, alguém vai falar, está falando na rua,
e responde a pergunta que você está fazendo à natureza. Isso não é uma ecologia humana? Esse entrelaçamento de seres humanos e outros seres. Aí ele não acha resposta. Ele agora está estudando os seres intergalácticos, os seres de outro planeta. Quer dizer, ele não acha resposta para alguma coisa. Não é que eu não acredite no ser intergaláctico. Eu acredito. Mas a resposta está ali na fé que ele não está vendo. Aí diz que é a questão de outro ser, de outro mundo. E o negócio chega a ser tão crítico que a gente vê os povos africanos de Íris, lá do Egito. Eles dizem, alguns estudiosos dizem, quem fez aquelas pirâmides bonitas, que não tinha como comprovar, que o homem não tinha esse conhecimento todo, foram seres de outro planeta. Deus, será porque é negro? Será só porque foi negro que fez aquilo com um ser de outro planeta? Será que alguém dali, o rei do Egito, ou a rainha do Egito, ou o mestre de construção dali, ou o sacerdote dali, não recebeu inspiração da natureza para fazer aquilo? Só porque é negro, não foi o negro que fez? Então é uma concepção muito doida. Esse tema, ecologia humana, a gente vai ter que muito ainda conversar, eu acho que vai ter muito que ouvir, muito que ver. É por Bem, isso mas que vai ser difícil, diga. É por isso que a gente está ouvindo o senhor, Tata. Que a gente está se debruçando sobre os nossos mais velhos, que são quem vão dizendo para a gente como é o caminho, né? Porque, como o senhor disse, a ecologia humana ainda é, para a gente, uma grande interrogação, porque ela está fazendo os seus passos, né? Ela está se entendendo enquanto paradigma ou ciência, ou as duas coisas, ou não, né? Nessa multidisciplinariedade, trabalhando com várias histórias e nessas várias histórias buscando entender esse processo. E é por isso que, nesse momento, a ecologia humana, a Saber, decidiu ouvir, né, fazer uma conversa com várias figuras que a gente tem, figuras históricas no nosso país e fora do país também, para estar trazendo mais elementos, trazendo mais questionamentos, enriquecendo cada vez mais essa nossa pesquisa, que é uma pesquisa que vai nesse dia a dia. Não está pronto. O senhor disse aí, não está pronto. Né? Não está. O legal da ecologia humana é justamente essa construção que a gente está fazendo aqui. O que o senhor está trazendo para a gente é riqueza. É pedra preciosa, que só enriquece a nossa história e vai por aí. Sabe, Tato? Então, é isso. Pode falar. Ainda tem muitas coisas até contraditórias, porque a pessoa tem que estar de coração aberto e mente limpa. Sim, com certeza. Para muitas vezes a pessoa compreender a natureza, né? Porque o Candomblé é uma universidade. É uma grande universidade de Candomblé. Candomblé não é só religião e nem só religiosidade. Né? O Candomblé tem a cultura, tem a sua ciência dela, tem a sua língua, tem suas questões de territorialidades, que vai englobar tudo. E não se adianta você dizer que eu sou povo de terreiro porque vestiu branco e botou uma cor. Não.
Não adianta a pessoa dizer que eu sou povo de terreiro, porque eu estou na casa de Pai José, e Pai José vai me dar obrigação, e eu vou saber de tudo. Eu engano, porque isso a gente aprende com o tempo, com a vivência cada dia. Não o livro. O livro é nocivo para a gente. O livro, de vez de nos ajudar, o livro nos atrapalha muito, porque o povo de terreiro, na divisão dele, na sua religiosidade, que se encontra a religião, nossos cultos, esse aprendizado não é estático, não. Não é parado para você ler como você está lendo o livro sagrado dos cristãos. Que ali você vai ver que Maomé bateu ali, saiu. Eu acredito que caiu água. Acredito que caiu água. Porque a gente é de uma religião que crê em tudo. Por que eu não vou acreditar que ali bateu água, bateu na pedra, rezou, caiu água? Acredito sim que a gente crê em tudo. Nós cremos em tudo. E nesse mundo tudo há. Então, a nossa religião não é aquela estática que precisa de livro. A gente precisa dos ancestral. Dos ancestral para nos dar a direção, nos nortear. E a gente sempre olhando para trás. Aí é outro caso de ecologia humana. A gente tem que olhar para trás para ver o que foi que nossos antepassados não deixou, que nos fez para a gente ir para o mato, para a gente ir para a água, para a gente ficar, de vez em quando, na terra, em cima de uma pedra, embaixo de uma cachoeira para ter a energia. Né? Tudo isso permeia-se em uma ecologia que ainda não está estudado, creio que não vai, acho que nunca vai se aprofundar esse mistério de Deus, porque o candomblé não é parado. O candomblé você coloca uma coisa aqui, o ancestral diz amanhã essa coisa tem que sair daqui e ir para lá. Não é uma coisa que a gente mande, porque não tem ninguém que mande. Quem manda é o ancestral. Se o ancestral quiser, tá tudo bom. Se ele não quiser, a gente pode tentar 1000 vezes, quebra a cara e não aceita. E outro detalhe aqui, que não sei nem se é bom falar, mas do contexto que está o Brasil, a questão de muita raiva. Há pouco tempo dizia que a gente fazia perversidade com os animais, como oferecia o animal ao nosso sagrado, aos nossos antepassados e também para os nossos ancestrais. E tem uma questão que a pessoa não toca, porque a pessoa sabe. O animal se dá permissão a ser abatido. A pessoa não nota isso. Tanto assim que a gente reza para os encantados, para os orixás, para os inquices, para o Vodum, para os caboclos, para oferecer o animal. Isso não é o sacrifício. A gente oferta aquele animal, aquela ave, para os nossos inquices, orixá, Vodum. Para o nosso sagrado. E o animal se deixa, ele se permite ser esse elo entre o ancestral e a gente. Sabe como fui tratar mais isso? Duas questões. A gente tem um ditado, nós temos um ditado bem forte. Bom cabrito não berra, não é isso? Já viu esse ditado? O bom cabrito não berra. Porque se ele berrar, alguém morre. E que se por acaso ele for berrar, é uma agonia dentro daquele candomblé que Ave Maria, Deus me deu. Sim. Não é verdade isso? Verdade. Bom cabrito não berra. Verdade. Isso aí foi dado, saiu através do candomblé. Bom cabrito não berra. Ele se deixa a ser abatido nessa questão. Eu
estava assistindo também um filme, uma minissérie, uma série sobre os Vikings. Uma série comprida sobre a vida dos Vikings. E nessa série, no meio da série, eles têm um negócio de ir para o Ahala, um negócio assim. Eles têm que morrer brigando para ir para o céu. Vamos dizer, para ir para o céu. Eu esqueci o nome que eles dão para o céu deles. E aí, para ele ganhar, eles querem invadir um determinado território de um país e tem que fazer uma oferenda. Aí não é feiticeira que eles chamam, não. Uma senhora lá que cuida disso, dos coisas espirituais dele, diz que tinha que fazer fazer uma oferenda. E a oferenda dele lá é um dos companheiros, um dos guerreiros que tinha que ser ofertado para os deuses dele. Quer dizer, o cara, ele mesmo se ofereceu, e ele sabia o que era, né? Ele mesmo se oferece para ser degolado por sangue dele da vida, para que reanimasse ou fortalecesse a natureza, para que ele tivesse êxito na conquista dele. Entendeu? Quer dizer, quando é um branco, tá tudo bem. Ele mesmo matando ele mesmo. A gente dando ao animal foi aquela zoada que o animal mesmo se oferece. Isso é uma ecologia humana também. Ou não é? Depende também dos olhos quem vê e quem queira ver, não é isso? Sim, tá. Então, a gente vê essa questão. Oi? Ecologia humana. Tudo que o senhor falou, do princípio até agora, é tudo ecologia humana. Nosso estudo é esse, essa relação, né, do ser humano como parte da natureza e essa interação que acontece o tempo todo. E que os povos de terreiro são está no fundamento do povo de terreiro, né? A gente vive a ecologia humana o tempo todo. No Candial, lá em Salvador fica no bairro de Grota, há um século, eu acho, mas já tem mais de séculos isso, muitos séculos, veio um escravizado, eu acho que ele é da terra de Ijexá. E ele foi pego lá com os demais. Não sei se ele fugiu logo quando chegou aqui, ou se demorou de fugir, mas foi rápido. Ele veio com a pedra da África, um grãozinho pequenininho da África, uma pedra. E aí ele foi parar no Candial. Não me pergunte como foi, eu não sei. E aí fizeram um assentamento dessa pedra, essa pedrita. Pedrinha mesmo, miudinha. Está em um terreno hoje de, eu acho que é 15 por 5, por aí. Dá para ter uma casa, uma residência. E no meio desse terreno tem uma árvore, tem um assentamento com essa pedra. Essa pedrinha, ela já está pesando quase 2 quilos. Nossa, Tato, que coisa linda. Não é que a pedra não é viva. Sim. E se comemora sempre dia 1º de janeiro. Aí tem ali, acho que chama-se Festa de Ogum. Festa de Ogum. Quer dizer, como é que não se tem conhecimento que um ser bruto para a ciência e para nós é um ser vivo e adorado e respeitado? Sim. E que determina e que fala e que alguém escuta e faz os desejos dela, desse serzinho. Vê um grãozinho, como se fosse um grão de areia, onde está uma pedra enorme. Ele foi até tombada pela Prefeitura Municipal de Salvador, esse local.
Olha, que bom, né? Que a gente não perde, né? Não perde, entendeu? Então, como é que pode? Aquela pedra de Xangô, Ah, sim. determinando tudo, Sim. não é um ser vivo? É. Se fosse um bruto, ela iria saber que está se fazendo oferenda ali para ela? Então é isso que eu acho que faz parte da ecologia humana. Vai ver até que os europeus que são mais céticos nisso, eles não vão querer saber, não vão querer acreditar. Também possa ser que na Europa ou na América, nos Estados Unidos fazem um tipo de ecologia humana e os outros lugares, como África, como o Brasil, como o México também, que deve ter muita coisa lá no México, né? É, tem outro entendimento que seja uma ecologia humana. É por É isso aí aí. mesmo. É por esses caminhos aí que o senhor está trazendo mesmo, né? A ecologia humana ela tem várias vertentes no mundo todo. E em cada local que a gente tem ecólogos humanos, cada espaço tem se dedicado a uma vertente de pesquisa. E a ecologia humana no Brasil, a que a gente tem hoje aqui, ela tem mergulhado e bebido dessa fonte dos povos e comunidades tradicionais, cada vez mais. Cada vez mais a gente tem sido conduzido pela mão dos povos e comunidades tradicionais no Brasil para também se entender, né, o que é essa ecologia humana, o que é que a gente está fazendo aqui, que pesquisa é essa. E, assim, hoje, eu como ecóloga humana, né, como pesquisadora da ecologia humana, como integrante da SABER, eu vejo isso como uma riqueza imensa, porque hoje nós somos os pesquisadores dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. A gente, eu fiz a pesquisa, né? Eu terminei meu mestrado agora em março, e a minha pesquisa foi toda a partir dos meus povos, do povo de terreiro, e eu mergulhei na pesquisa para entender e para achar outros universos de pesquisadores que estivessem trabalhando com povos e comunidades tradicionais. E por incrível que pareça, Tata, o primeiro material de pesquisa que eu encontrei foi da ecologia humana. E o último que eu encontrei foi da ecologia humana, né? Eu não achei de outros lugares com essa preocupação, com esse carinho, com essa atenção voltada para. É a ecologia humana que tem. Então, assim, a gente é muito feliz e privilegiado de estar tendo essa oportunidade, de ter sido convidado a ser ecólogo humano, que eu também hoje já acho que é um convite. Ninguém entra na ecologia humana por acaso. E também Não. quando sai, nos nossos processos de formação, né, acadêmica, também não sai como entrou. Eu conversando com meus colegas, com o pessoal que fez agora, está concluindo, né, porque a pandemia deu uma parada em alguns processos. Todo mundo hoje tem uma outra visão, principalmente aqueles que ainda não tinham um contato maior com o povo e comunidade tradicional. Então, a ecologia humana é uma porta assim, muito importante da pesquisa no Brasil, muito importante. E a SABE aí vai fazendo esse papel de estar levando cada vez mais com seus artigos, com as suas publicações, com essas coisas, dessas rodas de conversa agora, para que o mundo vá bebendo mais da gente. E aí trazendo essas figuras como o senhor. Aí, aproveitando, eu queria que o senhor fizesse essa fala agora, trazendo para a gente um pouquinho como é que o senhor vê essa relação, né, ecologia humana e ancestralidade negra. Como é que o senhor, como eu já disse, o senhor tem passeado bastante, desde lá do começo, né, o Juraci Marques aí com o senhor, com suas conversas. E o Juraci sempre diz que Kumanangi é como um caboclo. A gente senta assim, aí ele sai com aquelas frases, a gente fica na reflexão,
discussão, na reflexão das frases, né? O Zeni também fala muito. Então, como é que o senhor vê essa interação da ecologia humana e a ancestralidade negra? Conta para a gente. Tá? Eu acho, creio eu, que a ecologia humana é uma relação entre pessoas e o meio ambiente e a natureza. Eu digo meio ambiente e natureza porque eles distinguem lá e eu já coloco as duas para as duas serem contempladas, né? Sabendo assim que para nós, enquanto povos tradicionais, dentro do sendo povo de terreiro, é que o meio ambiente todo tem vida. E o meio ambiente tem energia e o meio ambiente tem gunzo. Como os Yorubá falam, tem axé, para ser mais explícito, né? Ele não sabe o que é gunzo. É, como é esse conceito que a gente ainda... Eu mesmo fico em cima do muro para saber o que é ecologia, o que é ecologia humana no certo. A gente tem compreensão que a gente faz essa tal da ecologia humana desde quando é criança, né? Desde quando nasce que há uma ecologia humana. Porque tem ritos nossos. Eu vi uma vez no filme de África que os nossos parentes mais velhos, o nosso tio, pai ou mãe, quando nasce uma criança e está em casa, ele amostra aos ancestrais que veio mais uma pessoa da família presente em terra. Ele suspende a criança e mostra aos ancestrais. Quer dizer, isso foi feito com minha família. Várias famílias de negro também são feitas assim. Isso não é ecologia humana, pelo amor de Deus? Participar de uma criança mostrando a natureza, que já está vendo, mas mostrando, apresentando ela ao céu, às estrelas, à lua, ao vento, aos matos, ao rio, que ali chegou mais um participante da família, da sua etnia ali, vamos dizer agora que aqui não se fala mais de etnia, que não pouco falamos de etnias, que mataram nossas etnias todas, que ali tem ser, que vai dar procedimento ao que o pai e a mãe vai deixar, não é isso? E, para mim, a ecologia humana também tem a ver com, como você falou há pouco também, tem que ver com os povos e comunidades tradicionais. Quem acompanhar os povos e comunidades tradicionais vai ver e verificar que ali também faz sem saber o que está fazendo, né? Geralmente nem sabe o que a gente está fazendo, né? Isso já é um dom até de uma pessoa negra. E a gente faz a coisa sem vontade de fazer, sem intuito de fazer, vai fazendo a coisa que seu avô, seu bisavô, sua mãe fez. E a gente faz e aquele negócio dá certo. Então, quando fala assim de povos e comunidades tradicionais, eu não quero só falar também só de quilombola, porque quando se fala em povos tradicionais, só lembra só de quilombola e índio, né? Porque tem os povos indígenas, os povos ciganos também, que são pouco falados, e faz muito disso, os povos ciganos, os povos de terreiro, as comunidades quilombola, a comunidade de fundo de feixe de pasto, a comunidade gerazeira, a comunidade pescadora, que tem muita coisa também com a ecologia humana. Eu acho não tão profundo como o povo de terreiro, povos indígenas, mas eles também fazem muita coisa também sobre ecologia humana, ainda mais trabalha com a nossa mãe ou pai, depende do lugar que esteja a água. Porque a água pode ser um pai e mãe, né? A depender do que, como você fala ela. Aí se você falar a água, aí você vai dirigir ele para o feminino. Mas se você for botar no Kikon, botar Mea, aí for botar Masa,
Aí vê que não tem origem de masculino nem feminino, é neutro. A mesma coisa da Terra. A Terra. Aí que você, a Terra para a gente é Poxi. É o Poxi ou a Poxi? É o Intoto ou a Intoto? Quer dizer, não tem briga de sexo entre eles, né? Então, são esses povos, foi feito de parte extrativista, catadores de licuri também, que pertencem muito à ecologia humana, que vivem da natureza, essas catadores de licuri, são pessoas que, sem ele, não tem como estudar. Eu acho que aqui no Brasil é até mais fácil de ser estudado isso, se aprofundar mais, ter mais coisa a dizer, de que nos Estados Unidos, de que na Europa. Tá? Eu acho que aqui vai ter trabalho dobrado, ou ter simplificado por causa do lastro que nós temos aqui no Brasil, e principalmente na Bahia, né? Que a Bahia é o estado que tem mais povos de comunidades tradicionais, principalmente na Bahia. Então, sem os nossos encantados, sem os nossos ancestrais, e até sem os nossos antepassados, não tem como chegar a um consenso o que é ecologia humana. E se chegar a ficar confuso, porque eles vão para trás e vai para frente, depois eles vão refletir que esqueceu alguma coisa, vai voltar. E vai ficar nessa ida e volta, ida e volta, ida e volta, e nunca vão chegar para lugar nenhum sem ter uma concepção que é a ecologia humana. Ainda tem um detalhe. Se pegar essas pessoas agora nervosas que estão nesse governo, essas pessoas que têm que ser extremamente evangélicas, é bom nem entrar na questão da ecologia humana. Porque eles não vão compreender que eles são cegos, eles não sabem distinguir o que é o errado nem o que é o diferente. E o que não seja branco, para ele, tudo, o resto tudo não presta, tudo tem que ser parecendo uma série de carros, tem que ser tudo no mesmo ano, da mesma data, da mesma cor e da mesma fabricação, senão não tem. E também nisso, Leonardo, que eu estou aqui também, vem tanta coisa aqui na cabeça, chega a atrapalhar. Tanta coisa, tanta mensagem aqui na cabeça que chega. É um querendo empurrar o outro aqui na cabeça para poder falar. Aí eu tenho que tomar cuidado para o filtro ficar no lugar, né? Observe que a ecologia humana, eu vejo assim, ecologia humana não é coisa de gente tudo igual. Não é coisa só de igual. Ecologia humana tem que ser diversos, diferente, sem aquela coisa de eu ter que ser igual a José, porque José veste aquela calça, José sabe ler desse jeito, José foi para a universidade, eu não fui, eu tenho que ser igual a ele. Não. Eu acho que a ecologia humana ela é o local de coisas, de jeitos, de pareceres, de falares, pensamento e crença diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas falam, nós somos iguais. Nós não somos iguais honra nenhuma. Que igual? Ninguém é igual ao outro. Aí coloca tudo nas vistas de Deus. Antônio é igual a José, Francisco é igual a Chico, Maria é igual a Mara. Não é igual. Se fosse igual, todo mundo estava no patamar. Todo mundo estava no mesmo equilíbrio. Ainda mais nos olhos de Deus, que é o Todo-Poderoso. Como é se for igual? Como é que, de repente, um é bilionário, o outro não tem nem o que comer? Que igualdade da porra é essa? Não é verdade? Um é professor, outro é doutor,
outro é cientista, outro já é mecânico. Isso é coisa de igual? Não é igual. O que é igual, eu sei que é igual, é um celular que essas indústrias de celular lançam. 2021, vamos fazer um celular tal. Aí vem aquela série 1025. Aí sai aquela série. E aí você vê que o cereal é igual, que o número do cereal é igual, que o ano é igual, o botão é igual. Isso para mim que é igual. Uma marca de carro, o carro 2021, vamos dizer, da Ford, modelo total, modelo tal, não sei o que tal. Aquela segue um igual o outro, que o cara já vai cego. Tossiu ali, vai ali, que ali conta. O ser humano não é igual. Porque a gente tem a íris ainda, que nos deixa diferente. A íris é diferente, o polegar são diferentes. O organismo pode ser igual, parecido. Igual não, parecido, mas igual não. Eu acho que a ecologia humana reza nas questões da diferença. Do jeito de ser, do jeito de se comportar. Todo mundo está ali para se ajudar. Aí vem a questão do Ubuntu. Eu existo porque você existe. Eu estou aqui porque você está aqui. Eu só estou aqui porque alguém me deu permissão para eu estar aqui. Vem a questão da realidade, que determina todo o nosso ser. Eu ainda vou mais um pouco. Eu ainda digo que Deus é a natureza. Para mim, Deus é a natureza. Tem essa visão que Deus é a natureza. E se procura tanto por Deus, e Deus sempre nos vê. Deus é o meio ambiente. É o Deus que chora quando se corta a árvore, quando se incendeia uma floresta. Né? E qual a punição que tem? A gente tem chuva ácida, alguém morre de fome porque não pode plantar. A água fica toda poluída, porque eles mesmos jogam veneno, o mar devolve. Parece só que o mar devolve tudo que é ruim. Dia ou noite, joga uma coisa que não presta, o mar devolve. Ou seja, na poluição, ou seja, na doença. Ele não devolve tudo. Ou quando não vem por ali, vem a chuva ácida, que acaba com todo mundo. Aí vem um ar poluído. Quer dizer, para mim, eu tenho um pouco de desconfiômetro. Eu não posso pensar nisso, senão eu vou ficar até meio doido, porque não pode pensar em coisa muito alta. Que Deus é a natureza. Deus é o meio ambiente. E Deus é esse ancestral aí. É o Todo-Poderoso que determina tudo. E eu vejo que a questão da ecologia passa dessas coisas que tem que ter a ligação do sagrado. Isso não é nem religiosidade. Existe o espírito da mata, existe. Né? Como é que você vai falar de uma ecologia humana, de um ser vivo, que ali só tem ser vivo, que não tem um espírito ali tomando conta daquilo tudo? Que não seja Deus, mas seja algum encantado, algum, algum ancestral, ou eu nem sei dizer, isso é uma coisa tão profunda que tem tanta coisa mexendo aqui na minha cabeça que eu falo, mas tem coisa que tem que ser dita, tem coisa que tem que ser escutada, tem coisa que nem escutada, nem viu, nem olhada. E aí tem vezes que fica calado. Né? Eu vejo aí, eu vejo essa questão de. E também agradecer até a Juraci. Juraci foi o, o poderoso chefão da economia humana na Bahia e no Brasil, né? O Pelo que eu poderoso vejo ele falar, eu acho que ele vai rir muito. ele com aquela vozinha mansinha, é bem poderoso, né, nessa atividade da ecologia humana, um bom professor, um bom aluno, porque ainda tem um ditado: aquele que não senta
para aprender, nunca ficará em pé para ensinar. E Juraci fez isso muito bem, vocês estão fazendo isso muito bem. Sentou para aprender e sempre senta para observar e ver e ouvir e aprende cada dia mais, que só se ensina aprendendo e só se aprende ensinando também. É uma mão dupla dessas palavras. Bom, eu não sei, eu espero que eu tenha respondido esse contexto da ecologia humana, que para mim é um bicho diferente, né? Eu vejo esse tal desse nome aí diferente, eu fico olhando assim, pô, Juraci, você tá ficando maluco, cheio desse nome diferente. Outro dia eu falei com ele isso. Eu disse, rapaz, você fala tanto nome tão diferente, tão esquisito, que a gente fala uma palavra, fecha tudo. Quer dizer, é uma coisa muito acadêmica, entendeu? É uma coisa muito acadêmica que vem com muitas palavras bonitas, muitas palavras estrangeiras, que vai gostar assim, estrangeiro, muitas palavras estrangeiras, a palavra inglesa, alemã, e aqui na nossa terra, todas as palavras que eles querem, todo jeito que eles querem, eles se encontram aqui. Não sei se está bom, minha irmã. Aí se achar, me pede mais, se souber, responde. Tá maravilha. Se eu não souber, eu faço pergunta ao outro. Porque o senhor ia falando e a gente ia pensando em muitas histórias. E, assim, sabedoria pura, ecologia humana pura. Sim. Ecologia humana pura, sua fala, Tata. E a gente só tem... O tempo está acabando. O que a gente só tem, Tata? Agradecer. Sim, para o senhor ver, né, como foi bom. Quando as coisas são boas, o tempo passa, o tempo voa, a gente nem percebe. E a gente só tem a agradecer, Tata. Assim, o privilégio de poder, nesse momento, ter essas suas falas aqui, que são tão importantes para a gente, que trazem reflexões tão importantes, né, sabedorias tão importantes. A gente só tem a agradecer. A gente dá, sabe, de poder contar com essa parceria do senhor ter tirado esse tempo para estar nos dando essa riqueza de fala. Então, sim, muito obrigada. Eu me sinto assim, privilegiada de ter sido, né, de ter podido fazer essa entrevista com o senhor, porque só tem a acrescentar. Muito obrigada mesmo. A ecologia humana, a Saber, agradece. Eu agradeço a você, a Sábia, a todos os professores, doutores, pós-doc, pós-doc. Também é oncologia isso aí, né, gente? São os nossos defensores. Agradeço a ele. Um beijão para Alzeni, que Paulo não fique com ciúme. Um beijo também, Paulo. Um abraço para o meu irmão Juraci, um beijão também para ele. Para você, Elna, também, muito obrigado. Para esse homem que está, Fernando, que está conduzindo aí, um beijo, um abraço. E eu quero só agradecer aqui por vocês me escolherem de milhares de pessoas que tem, até superior a mim, né? Porque a gente não é detentor do saber. O saber está aí para todos, né? Nós não somos o único. A gente sempre está aprendendo cada dia mais. Aí eu fico aqui em agradecimento a todos vocês. E agradecer a Zâmbia, a Pongo, agradecer a Tempo Zará Tempo. E agradecer a meu pai, que faz aniversário nesse mês, que chama-se Catendê. Meu tata Catendê, meu tata Giringuí. E eu devo muito a ele, que é o senhor, que é o homem dono das matas. O pessoal diz que o dono da mata é Oxóssi, né? Não, o dono da mata chama-se Catendê Caetá Caetumba. Ele que é o dono da floresta, dono do remédio, dono da sabedoria da cura, chama-se esse homem. Oxóssi é o caçador. Então, eu vou cantar, vou encerrar aqui, eu tenho que encerrar. Aí, a gente é tão diferente que, além de rezar, vê se não é ecologia humana isso. Além de a gente rezar para a árvore, para a água, para a terra,
o sol, a estrela, para os que já foram, para os que já vêm, para o que está nascendo, para o que está começando, e para Deus. Também a gente reza também por nossos materiais que a gente usa, por exemplo, cachimbo. Cachimbo se chama assim, capiexi, na nossa língua. Então, vou rezar para ele, que eu sempre uso. É por isso que ele é sagrado. Aqui chama de Tata Capiexi. É um Tata Capiexi de Menetuá. É um Tata Capiexi de Menetuá. Muna, Mungue, Sadambango, Ei. Muna, Mungue, Sadambango, Ei. É um Tata Capiexi de Menetuá. É um Tata Capiexi de Menetuá. Una, Mungue, Sadambango, Ei. Una, Mungue, Sadambango, Ei. Aue. João Brito Samuel com atenção. João Brito. Obrigado a todos vocês. Um beijo para todos. Aue.